Nós vamos estudar agora alguns conceitos que vão ser repetidos lá quando a gente estiver estudando no espaço, em R3. Só que se a gente começar a estudar no R2, eles já vão ficando mais claros pra gente, então vão ter uma análise mais clara também no R3. A primeira questão que a gente vai analisar é a linearidade. Então, no R2, dois vetores V e W vão ser ditos linearmente dependentes se um vetor é múltiplo escalar do outro. Ou seja, V e W são linearmente dependentes se eu posso escrever V como um múltiplo escalar de W ou W como múltiplo escalar de V. Na verdade, é a mesma coisa, né? De dizer que um é múltiplo do outro ou o outro múltiplo do um. Por quê? Se eu consigo escrever W, V, como um alfa vezes W, então eu consigo escrever W como 1 sobre alfa vezes V. Logicamente, esse alfa tem que ser diferente de zero. Então, assim, a gente vai ter a dependência de um com o outro. Então, por exemplo, se eu tenho V, né, o vetor V, como sendo o vetor 2 e menos 1, e o vetor W como sendo, por exemplo, duas vezes o vetor V, 4 e menos 2, a gente diz que eles são linearmente dependentes. E aí, como que eu verifico se um é múltiplo escalar do outro? Vocês podem notar que existe uma proporcionalidade entre as coordenadas. Nesse caso aqui, a proporcionalidade é multiplicar por 2. Então, se eu tenho aqui um vetor 3 menos 5, como saber se o vetor 1, 2 é múltiplo desse 3 menos 5? É só visualizar a proporcionalidade entre as coordenadas. Notem, se eu fizer a coordenada x desse vetor dividido pela coordenada x desse aqui, então nós vamos ter 3 sobre 1. E agora, se eu fizer a coordenada y desse, que é menos 5, e dividir pela coordenada y desse, que é 2, nós vamos ver que a razão entre as coordenadas é diferente. Então, eles não são proporcionais. Então, esses dois vetores aqui, ó, não são linearmente dependentes. Logo, a gente fala que eles são linearmente independentes, ou seja, não existe uma dependência entre esses dois vetores. Aqui existe uma dependência, ó. Um é igual ao outro vezes 2, é como se eles fossem dependentes um do outro por essa constante de proporcionalidade que eu chamo de 2. Como aqui não existe essa dependência, a gente fala que eles são LI. Quando vetores são proporcionais, ou seja, eles são LD, existe uma dependência, um é múltiplo do outro, isso significa que eles são paralelos, né? Se eu represento esses vetores no GeoGebra, por exemplo, a gente vai ver que eles estão sobre uma mesma reta. No plano R2, quando eles são independentes, isso não vai acontecer. Então, vamos colocar aqui no GeoGebra para a gente ter essa visualização. A gente pode fazer o desenho, né, no plano R2. Vou usar o GeoGebra como uma ferramenta para a gente visualizar isso melhor. Então, se eu colocar aqui o vetor V, 2 menos 1, então vou usar a notação de vetor minúsculo, né? 2 menos 1, então eu tenho meu vetor ali. O meu vetor W é 4 menos 2, W igual a 4 menos 2. Então, o que a gente pode ver, ó, é que eles são paralelos, né? Eles têm o mesmo sentido e a mesma direção. Na verdade, o que vai definir se é LD, se é dependente, é a direção. Vou mudar a cor de W aqui, pra gente visualizar. E aqui o vetor V, eu vou aumentar a espessura dele, só para ele ficar mais visível aí. Aí, por exemplo, eu tenho então que um é múltiplo do outro, né? Um é duas vezes o outro, mas eu poderia ter, por exemplo, um vetor VW, vou chamar aqui um vetorzinho de H, né? Igual a menos duas vezes o vetor V. Então, notem, o sentido ficou diferente, mas eles continuam paralelos. Então, ser linearmente dependente ou ser paralelo vai ser a mesma coisa no R2, tá vendo? Então, eu tenho aqui uma proporção de V para W de duas vezes e uma proporção de V para H de menos duas vezes, né? E aí, então, tanto V quanto W quanto H são vetores linearmente dependentes. Agora que eu dei exemplo de dois vetores que são LI, ou seja, não tem uma dependência entre eles, não existe uma constante de proporcionalidade.
o que a gente vai ver é que além de a razão entre as coordenadas ser diferente, eles não vão ser paralelos. Então, eu vou tirar esses vetores daqui e vou colocar aqui, vou chamar esse 3 menos 5 aqui, eu vou chamar ele de P, vetor P, e o 1, 2 eu vou chamar de vetor Q. E vou colocar eles aqui no GeoGebra. Então, aqui eu vou ter o vetor P de coordenadas 3 e menos 5. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, pra gente visualizar ele todo. E o vetor Q de coordenadas 1, 2. Então, vocês notem, ó, que eu não tenho eles sob uma mesma reta, eles não são paralelos. No caso do R2, eles então são chamados de linearmente independentes, ok? E aí, em R2, quando dois vetores são linearmente independentes, se eu tenho dois vetores linearmente independentes, a gente fala que eles formam uma base de R2. Então, ó, continuando aqui, um conjunto de dois vetores LI, que a gente chama de B, né? VW em R2, formam uma base de R2, tá bom? Ser uma base quer dizer que qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear deles. Nós vamos ver mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Se esses dois vetores da base B são perpendiculares, a gente fala que a base é ortogonal. E se além de perpendiculares eles têm norma igual a 1, a gente fala que essa base é ortonormal. O que a gente pode visualizar no exemplo que eu dei aqui, né, de P e Q, a gente nota que eles não são perpendiculares. Visualmente eles não são perpendiculares. Se eu calcular o ângulo entre eles, ó, não vai ser de 90 graus. Então, eles não formam uma base ortogonal. Qual que é a conta que a gente pode fazer para saber se eles são perpendiculares? O produto interno. Se eu fizer P, produto escalar, né? Produto interno, produto escalar, o que a gente vai ter? 3 vezes 1, 3, mais menos 5 vezes 2, menos 10. Então, o resultado deu menos 7. Como não deu zero, eles não formam uma base ortogonal, né? E se eles fossem ortogonais, como eles não têm tamanho 1, também não são ortonormais. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre essa questão de combinação linear, né? Como que eu posso escrever qualquer outro vetor como uma combinação linear dos vetores da base.